Hoje o convidado é o Evandro Sinotti, autor de Não Senhor Comuna, volume 1 e 2. Seja bem-vindo, Evandro. Acho que o povo vai gostar do nosso papo aqui. Sinta-se em casa. Obrigado, Alexandre. É um prazer estar conversando com você. Você é um dos caras que, embora a gente tinha uma ou outra divergência pequena, como eu tenho com todo mundo, que eu sou complicado pra cacete, mas você é um dos caras que eu mais admiro entre os conservadores, direitistas, liberais, entre todo esse grupo pró-liberdade. Você é um dos caras que eu mais admiro e é um prazer estar aqui conversando com você. Como você se posiciona politicamente e qual é o tipo de economia que você defende, que você acha mais adequado? O tipo de economia que eu defendo nesse momento é o que o Paulo Guedes defende. O Paulo Guedes, se deixar na mão desse cara, se não atrapalharem ele, o Brasil precisa de um Paulo Guedes. Talvez o Paulo Guedes, numa situação, se fosse começar um coisa do zero, talvez o Paulo Guedes fosse liberal demais. Talvez. Nesse momento do Brasil, a gente precisa de alguém como ele, que desestatize, que tire imposto da cadeia produtiva, enfim. Eu sou conservador. Eu acho assim, se for botar um rótulo, eu não gosto muito de rótulo, mas para simplificar, eu sempre digo, eu sou de direita e sou conservador. Eu acho que eu simplifico bem, mas sou muito mais conservador que liberal, muito mais mesmo, muito, assim. Até por achar que quando eu debato com libertários, por exemplo, eu coloco uma situação para eles assim, mas se, por exemplo, se todos os proprietários de terra do planeta, se todas as terras agricultáveis do planeta tivessem concentradas na mão de 100 pessoas, para vocês que defendem que a propriedade é uma absoluta, propriedade da terra absoluta, se esse proprietário simplesmente achar que daqui 500, 100, 200 anos, o mundo está muito cheio de gente, muito poluído, eles resolverem dar uma de malthusianos e pararem de produzir 90% das terras agricultáveis do planeta, eles podem fazer isso e ninguém pode falar nada, porque a propriedade é absoluta. Um monte de pessoa vai ter dificuldade de subsistir. E eu não acredito nisso. Para mim, a propriedade, principalmente da agrária, da terra, recurso natural escasso, ele sempre vai ter uma função social. E eu falo isso para eles, independente da existência de governo, no mundo anarcapitalista, para mim, continuarei tendo uma função social, qual seja, para um proprietário, para um não proprietário de terra, reconhecer o direito de propriedade de um proprietário, esse proprietário tem que reconhecer que a propriedade dele tem uma função social. Ou seja, um ou outro proprietário parar de produzir ao mesmo tempo, não tem problema, não é isso que vai causar escassez de alimento no mundo. Mas se todos eles resolvessem em fazer um conluio para ter menos gente no planeta, eu estou dando uma viajada, né? Estou sendo aqui meio distópico, mas se todos eles resolvessem isso, eles não deveriam poder fazer isso. Porque desde que existisse essa função social da propriedade, tanto para eles, que se eles aceitassem a existência disso, já existe na lei hoje, né? Hoje eles aceitando ou não, já existe na lei. Mas mesmo no mundo anarcapitalista, para um não proprietário reconhecer que o proprietário tem direito de propriedade, para mim o proprietário tem que reconhecer que a propriedade dele tem uma função social em último caso, qual seja, produzir alimento, ou seja, não que ele é obrigado a produzir, ninguém pode obrigar alguém a fazer nada, mas se ele não produzir, a terra continua sendo dele, mas outra pessoa deveria ter o direito de entrar lá e produzir. Isso não tem nada a ver com o que o MST prega, antes que me entendam mal, porque o MST não prega o direito de trabalhar na terra porque não tem outro jeito de sobreviver, não, ele quer trabalhar na terra porque ele quer trabalhar na terra, ele pode se integrar na sociedade, trabalhar numa empresa, a partir daí comprar seu alimento. Então você vê a diferença do que eu dou, desse exemplo distópico que eu dei, que era simplesmente a maior parte dos proprietários para de produzir, não proprietários vão comer o quê? Então é nesse sentido que você vê o meu conservadorismo, o que eu não sou tão liberal e nem libertário, porque eu sempre vou botar os recursos naturais, por mais que eu defenda o direito de propriedade, que é importante para você ter autonomia, mas a gente tem sempre que lembrar, não proprietários também precisam comer. Nesse Thomas Jefferson, direito à vida, à liberdade, a buscar a própria felicidade. Buscar a própria felicidade como se você não consegue garantir a própria subsistência? Então é por isso que eu acho que eu me enquadro no conservadorismo por isso. Como a escola austríaca vê a existência de Banco Central, e como você vê também isso? Você é favorável a um Banco Central independente, como é mais ou menos o Federal Reserve, apesar de ele ter alguns controles, algumas regulações, ele é um banco privado, né? Bom, eu não sei se é unanimidade, mas boa parte
boa parte dos austríacos, eles são contra a existência de bancos centrais e eles são contra, inclusive, moeda de cunho forçado. Por exemplo, você não pode comercializar no Brasil em dólar, por exemplo. Para você vender um produto no Brasil, você obrigatoriamente só pode vender em real. Ou seja, se eu não posso vender esse óculos aqui na minha ótica, por exemplo, eu não tenho uma ótica, tá? Mas eu não poderia vender esse óculos aqui colocando em dólar, não se pode comercializar em dólar. Então, inclusive, os austríacos, a maior parte deles, principalmente, além de não defender a existência de Banco Central, eles defendem que não pode ter uma moeda de cunho forçado, ou seja, você pode vender em dólar, em euro, você pode comercializar por uma promissória, enfim, é uma livre negociação entre as pessoas que vão aceitar a moeda que elas quiserem e a moeda que se valorizar mais vai ter o mérito dela. Por quê? Porque não vai ser a moeda que for menos expandida artificialmente graças ao sistema de reservas fracionárias, ela tende a ser uma moeda mais estável, que as pessoas valorizam mais. Então, eles dependem que o mercado regule isso daí. Então, uma inexistência de Banco Central. Isso, a imensa maioria dos austríacos defende isso. Não existência de Banco Central e não existência, inclusive, de moeda de cunho forçado. Você comercializa e vende do jeito que você quiser, para quem você quiser, recebendo com a moeda que você quiser ou com outra forma de pagamento, se você preferir. O que você acha, dada a posição que nós estamos agora, que não dá para começar do zero, o que você acha, como você acha que deve ser o Banco Central? Que tá agora, vai voltar agora, com certeza, por causa do Paulo Guedes, a gente vai voltar a ter a discussão sobre o Banco Central independente. Aliás, eu acho que qualquer candidato que ganhasse ia ter essa discussão, porque é uma pressão dos próprios bancos. E com o posicionamento das pessoas escolhidas pelo Paulo Guedes, né, nós temos lá um homem do Bradesco, um homem do Santander e um do Itaú, exatamente os 3 grandes bancos brasileiros. Como você vê, o que você acha que seria melhor e como você acha que vai acabar acontecendo aqui? Eu tenho que procurar um texto. Bom, enfim, eu não acho que vai mudar nada, vou ser sincero para você, mesmo com o Paulo Guedes lá, porque assim, o Banco Central é independente, pero não útil, porque quem escolhe o presidente do Banco Central aqui no Brasil é o presidente da República. Então, é aquela independência, tipo, mas quem escolhe é quem manda, né? Quem manda, inclusive, na política econômica, né? Então, eu não vejo que, assim, essa independência, embora exista, já existe, em tese já existe, ela sempre vai existir pelo não mútuo. É como no caso dos Estados Unidos. O Fed, né, o Banco Central norte-americano, que lá ele não é conhecido nem como um banco, nem como uma coisa privada, nem estatal. Ele está no meio do caminho. Se você procurar, se entrar no site do Fed, você vai ver que ele está ali no meio do caminho. E você vai falar assim, mas ele é independente. A partir do momento que é escolhido o presidente do banco do Fed, ele é independente. Bom, o presidente do Fed, dos 12 membros do FONC, do Comitê de Política Econômica do governo norte-americano, 7 são escolhidos pelo presidente da República. Então, aí você vê que mesmo essa independência que existe, é uma independência, pô, eu vou escolher 7 pessoas que tenham um pensamento parecido com o que eu defendo. Então, você entendeu? Nunca vai existir uma independência a partir do momento que quem escolhe o presidente do Banco Central, o presidente do Fed, ou quem escolhe o pessoal do comitê, não é FONC, acho que aqui no Brasil, agora me fugiu as legendas. Mas, enfim, quem determina as diretrizes de política econômica, ou seja, taxa de juros, quantidade que o Brasil vai ter como reserva, tipo, precisamos conter a alta do dólar, vamos vender um pouco de dólar que o governo tem como reserva para o dólar não explodir o preço. Quem define isso é alguém que, em tese, foi escolhido pelo presidente da República. Então, existe essa independência, mas é uma independência e eu não vejo o Paulo Guedes fazendo grandes mudanças nisso daí. Até porque, assim, o importante que eu acho que é manter o tal do tripé macroeconômico, meta de inflação, câmbio flutuante e meta de superávit primário também. Meta de superávit primário, o que é? Só para a galera entender. A gente está numa situação de déficit fiscal faz 6 anos. 6 anos. Desde 2013, o Brasil não tem mais superávit primário. O que é déficit fiscal? Déficit fiscal, o Brasil está gastando mais do que arrecada.
O que é superávit primário? Superávit primário é você conseguir pagar todas as despesas primárias do governo. O que são as despesas primárias? É pagamento de funcionários públicos, aposentadorias, investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Essas são despesas primárias. São todas as despesas não financeiras, que não, por exemplo, juros da dívida é uma despesa financeira, ele não entra. Então, assim, quando você tem superávit primário, você consegue pegar o dinheiro arrecadado em impostos, por exemplo, você arrecadou R$1 trilhão com os impostos. E todas as despesas do governo foram 900, despesas primárias do governo, essas que eu falei, foram 900 bilhões, você teve 100 bilhões de reais de superávit primário. Esse superávit primário é a economia que você consegue fazer para pagar juros da dívida. Então, esse superávit primário é usado para pagar juros da dívida. Quando você tem déficit fiscal, o que acontece? Além de você não pagar os juros da dívida, você aumenta o estoque da dívida, você faz uma dívida nova, você não paga os juros, você não paga a dívida antiga, ainda faz uma dívida nova. Eu até falo um pouco disso aí no capítulo do Não Ser Comuna, no Não Ser Comuna, volume 2. Isso, isso que eu queria tocar nesse assunto agora. Aproveitar que você entrou em déficit primário, uma das coisas mais interessantes que eu vi no seu... Pode ir falando, eu vou achar. Só para completar, então, em relação à sua pergunta dos bancos centrais, então, assim, o que ele poderia fazer? Por exemplo, seria baixar o compulsório. Acabar com o compulsório, eu não acredito. Desconheço algum lugar que não tenha compulsório mais no mundo. Desconheço. Pode ser que exista um canto aí, mas eu desconheço algum lugar que empresta dinheiro real. Em todo lugar, se o banco tem um X de reserva, empresta mais do que ele tem como reserva. Ele deposita, por exemplo, eu boto só para a galera que não entende como isso funciona. Se eu depositar R$1 no Santander, o Santander pode emprestar, em média, R$3,6 para outras pessoas. Mas aí você vai me perguntar, mas como que ele empresta 3,6 se você botou R$1 lá? Ele pega esse R$1 lá, ele coloca como reserva no Banco Central, que é o compulsório, e o Banco Central autoriza ele a criar dígitos eletrônicos na conta das pessoas até esse montante de R$3,6. Por que eu falei R$3,6? Porque dependendo da aplicação, poupança é uma coisa, CDB é outra coisa, mas na média dá ali R$3,6 que ele pode emprestar. Ele cria dígitos eletrônicos na conta das pessoas, ele empresta um dinheiro que ele não tem. É assim que a maior parte do dinheiro circula na economia, porque quando você compra um terreno, uma casa, um carro, você não pega em dinheiro, você transfere dinheiro de uma conta para outra. Então esse dinheiro vai circulando em dígitos eletrônicos. Uma hora ou outra, quando necessário, quando esse dinheiro precisa entrar na economia, por exemplo, se um cliente solicita um saque, o dinheiro não tem, esse banco solicita ao Banco Central que imprima essa quantidade de dinheiro, ou caso o Banco Central já não tenha, ele solicita a Casa da Moeda e coloca. Mas a maior parte do dinheiro na economia, que circula na economia, ele não é dinheiro físico, não é cédulas e moedas. Ele é dígitos eletrônicos que vai circulando no meio. Ele já está na economia, mas não na forma de cédulas e moedas. Então, o que o Banco Central poderia fazer para melhorar, para tornar o sistema nosso mais seguro, mas é bom que se diga, o sistema financeiro brasileiro, os bancos brasileiros, eles são muito mais seguros, por exemplo, que os bancos americanos, que o compulsório aqui é menor que lá. Lá, se eu não me engano, é 10 por 1, aqui é 3,6 por 1. Então, assim, lá eles arriscam muito mais que aqui, emprestam muito mais do que eles não têm. E aqui a gente é mais sólido. Ele poderia diminuir ainda mais o compulsório. Mas, tirando isso, eu não vejo muito o que fazer. É manter, controlar a taxa de juros artificialmente, como ele controla. Você poderia falar assim, deixar de controlar. Tá, não vai acontecer. Nem com o Paulo Guedes não vai acontecer. Não vejo grande mudança do Banco Central. As mudanças que o Paulo Guedes vai fazer, que são boas, são em outras áreas.